Fala, torcedor palmeirense, vamos agora para as atualizações do mercado da bola. O mercado tá agitado no Palmeiras, todas as informações, duas notícias pegaram o torcedor do Palmeiras de surpresa. A gente vai ver nesse vídeo, por isso eu te peço, assiste até o final, dá o like, se inscreve no canal, que é muito importante você ficar muito bem informado. Agora, sem ladainha, vamos para as notícias. O Palmeiras era favorito, mas talvez o jeito que ele saiu com resultado positivo foi mais sofrido ou mais difícil do que eu imaginado, que tiveram que aparecer esses personagens para virar a partida pro Palmeiras. É, assim, mas eu até não achava o Palmeiras tão favorito assim. A gente falou que dava um jogo equilibrado. É, né? E o Santos na Vila, né? Todo o respeito possível. E o Palmeiras tem mesclado o time e tal. Para mim, o que tem de legal é que parece... Eu achei até que no início do jogo, os dois times estavam dando muito espaço um estava dando muito espaço para o outro. E isso não é só o Santos. Os dois estavam dando muito espaço. Retomava a bola, espaço. Mas para mim o que é legal é que o Palmeiras tem mais certo ou tem uma memória mais rápida de acessar do melhor futebol que pode jogar. No primeiro tempo, o Palmeiras tinha controle e não batia para gol. Não conseguia acertar o gol. E nem conseguia levar perigo. Tipo, olha, tá feia a coisa aqui, eu vou cruzar para a área para ver o que acontece. Nem o cruzamento saía. No segundo tempo, mas o Palmeiras, no primeiro tempo, não perdeu a ideia de roubar a bola, de tentar passes em profundidade. Essas coisas estão ali. São fáceis de serem acessadas. No segundo tempo, a gente viu um jogo melhor, dos dois lados. Mais quente, mais agressivo em algum momento, mas um jogo valendo mais. Eu acho que seria difícil para o Palmeiras, mesmo em outubro. Ainda mais na terceira rodada do campeonato. Eu entendo que hoje a visão do Palmeiras talvez já dê para cobrar do Palmeiras um pouco mais, que acho que o Palmeiras tem facilmente a qualidade de futebol por perto. Porque ainda tem a mesma base, né, Mari? Assim, porque querendo ou não, mesmo o Palmeiras que a gente fala de uma agressividade no mercado, ou pelo menos se posicionando ou falando mais sobre o mercado, ainda é aquele elenco que o Palmeiras viu na temporada passada. E as carinhas novas, mais uma vez, por exemplo, quando a gente destaca no nosso telão, é da base, né? Porque a gente fala do Thales. Sim. É porque é um trabalho muito alinhado, né? Complementos ali. O Palmeiras, ele tem um conceito muito bem definido. Assim, o trabalho acontece dos departamentos, de fato ali tudo muito bem conversado, mas são conceitos. Então as peças elas chegam, elas ganham mais oportunidades, elas precisam estar dentro do conceito de como o Abel pensa o futebol. E ele trabalha isso muito bem, porque já é uma coisa que você vai passando também o conceito para a base do clube. Então, quando tem a ascensão dos jogadores, fica muito mais fácil, né? De você incluir, de você adaptar e, óbvio, todo o mérito do próprio atleta que se coloca nessa condição de entendimento, de aprendiz. Por isso que para o Santos ainda é muito difícil, porque esse conceito não existe. Assim, é um conceito que está para ser criado, não se sabe se vai dar certo, porque o conceito ele depende de muitos personagens, do treinador, do jogador que vai assimilar, do jogador que se encaixa na ideia do técnico, enfim. Então, assim, o Santos tem um caminho maior para percorrer. E o Palmeiras já tem esse caminho um pouco mais encurtado e ele tem de onde tirar mais. Então, assim, o jogo muda também no segundo tempo para o Palmeiras, porque as substituições, elas fazem efeito. Claro. Sim, a entrada do Marcos Rocha, você dá uma proteção maior, você tem uma qualidade no cruzamento. Então, o Abel, por mais que ele possa dar oportunidades para os jogadores jovens ou os que não tiveram tanta minutagem na temporada passada, ele ainda pode olhar para o banco de reservas e chamar o cara que já está mais tempo acostumado. Que ele sabe ali, né, no automático o que tem que ser feito. Pode não brilhar, mas no automático ele sabe o que tem que ser feito. O Santos está tateando isso ainda, não tem isso tão claro. Apesar de ter mexido menos não no time, né? O time da primeira rodada é muito parecido com o time da terceira rodada. Sim. O Palmeiras mexe mais. Isso. Mas eu concordo plenamente com você. O que dá para falar o que foi errado, o que foi certo, né? Certo foram poucas coisas, para ser sincero, né? O Thales, ele faz com a jogada do Maurício, o gol do Thales faz com que o Palmeiras busque essa virada, mas não foi um jogo espetacular do time do Palmeiras, não. Longe disso, na verdade, para ser sincero, longe disso. Deixa eu abrir o chat aqui, rapaziada. E a gente já vai começar aí mais uma transmissão. Então, quem estiver chegando, deixa aquele like aí.
Live Pix tá aberto, participa aí por mensagem, tá? Vou fazer uma dinâmica diferente hoje, então conto com vocês, espero que vocês gostem, tá? Foi um puta de um golaço do Richard Rios, comemorou, né? Ali, fez uma comemoração. Eu não cheguei a ver a comemoração do Richard. Tava aqui em cima já. Eu já tava aqui, na verdade, ó. Tava assistindo o jogo na segunda tela aqui. Então, cara, de forma surpreendente, a gente termina assim, ó. 2-1. É importante porque no jogo que você não vai bem, é melhor que vença. E realmente a gente não foi não, cara. O primeiro tempo, a gente fez um jogo ruim. Eu não esperava nem a vitória do Palmeiras pelas opções que a gente tinha de banco de reserva. É verdade também que no segundo tempo o Palmeiras cresceu. Pra mim, no aspecto físico, ele foi melhor que o Santos. Né? Não tanto no aspecto tático e técnico, não. Mas o Palmeiras cresceu fisicamente no jogo. No primeiro tempo, existem alguns erros que a gente vai comentar aqui na live. Vou esperar a rapaziada chegar para ver se vocês tiveram a mesma percepção, que é do posicionamento de alguns jogadores, né? Primeiro, tá? O posicionamento do Estevão no primeiro tempo, ele ficou muito preso do lado direito e o Felipe Anderson muito preso do lado esquerdo. Ficou muito nítido aí. Daqui a pouco a gente mostra isso em mapa de calor, que a gente já mostrou, inclusive, na live de intervalo, tá? O Atuesta não tem condição de jogar no Palmeiras, né? Isso daí não é só pela entregada aí no final, não. É porque é um jogador muito aquém fisicamente e tecnicamente dos demais, cara. Hoje também, no banco de reservas, a gente tinha dois garotos, né? A gente tinha o Thales, né? Eu só tô falando pra centroavante, e o Luigi. E o Thales é o cara que eu coloquei na capa, que tá sabendo aproveitar as chances, e não só isso, né? Lembra que a gente falou num trabalho do Palmeiras de valorização? Tá acontecendo, né? Ele tá aproveitando as chances. Com isso, obviamente, ele vai valorizar, e vocês devem ter visto que saiu uma especulação de 3 jogadores que são ali da Premier League. E esses jogadores, eles são da Bertolucci Sport. O Thales também. Então, o Palmeiras vai trabalhar o Thales como titular. Eu acho que perdeu já o espaço, tá? Já dá pra gente falar isso. Perdeu o espaço Flaco Lopes, tá? Outra coisa também. Por mais que o time não esteja performando, pessoal, do jeito que a gente quer, é importante não criar narrativas de dependência, né? Por exemplo, a gente sabe que o Rony tá a vias de sair do Palmeiras. O Palmeiras vira um jogo fora de casa jogando mal. Ponto. Vira um jogo jogando mal. Só que não cria uma dependência de A ou B. A gente vê que, pra mim, por que o Thales não participa do jogo? Porque depende de um cruzamento. A gente tem pouca bola sendo passada pelo meio. A gente tem uma dificuldade. A bola vai no Estevão, o Estevão cria jogadas individuais e aí sim essa bola chega dentro da área. No primeiro tempo, a gente teve algumas tentativas de passe por dentro com o Vanderlan, com o Fabinho. A gente tava tentando fazer essa... Não gostei do jogo do Giai também, pra quem já tá falando aí, já pra antecipar. Talvez eu não fale muito do Giai, mas eu também não gostei do jogo dele, não. E no segundo tempo, quando a gente optou em entrar o Marcos Rocha, pelo menos o Abel teve a coragem de soltar o Marcos Rocha ali pra jogar mais no campo ofensivo. O Thales é um jogador oportunista. A cabeçada dele, ela foi de quem sabe o que tá fazendo ali. Ele cabeceou pra baixo, cabeceou tirando no contrapé do goleiro pra baixo. E o primeiro gol dele não foi um gol impressionante, foi um gol também de oportunismo. A bola sobra, finaliza, faz o gol. Eu até achei que o Luigi ia ganhar um pouco mais dessa preferência inicial, mas o Thales soube aproveitar melhor a chance. Na verdade, o Luigi teve a sua chance e o Thales aproveitou melhor. O Luigi, inclusive, que entrou também na última temporada. Não tem sido uma performance do Palmeiras impressionante, não. Pelo contrário, a gente tem repetido alguns erros, né? O Lito fala aqui sobre o Thales, ó. Fala que vai marcar uns gols nesse... Henrique Lito mandou uma mensagem pelo Pix. O Thales marcar uns gols nesse início não pode ser ruim para a contratação de um 9. Pode. Nesse sentido, sim. Juan Vicente mandou uma mensagem pelo Pix. Thales novo xodó do Abel, Palmeiras pai dos Santos. Cara, sim, tá salvando o Abel porque as atuações foram ruins, cara. Então, novo xodó, sim, pode atrapalhar a chegada do 9, sim. Palmeiras negou o interesse no Vitor Roque, mas tem o tal do David Washington. O Griot falou o seguinte, Griot, eu vou ler aqui, talvez eu não consiga pôr na tela, tá? Bicho, o Palmeiras cruza demais pra área. Precisamos de um meia armador de verdade. Forte abraço. É exatamente isso que falta. Jogadores capazes de articular a bola e articular por dentro. Será que vem mais algum jogador? Tem que vir, mano. Tem que vir, porque a gente vai comentar as questões lá da Leila, passar por cima rápido hoje, que a gente fez um vídeo, depois teve os documentos lá da ESPN, mas a Leila Pereira fracassou na negociação do Claudinho, pessoal. Então, de uma forma ou de outra, a gente precisa de jogadores. E eu acho que hoje ficou claro isso, né? O Santos caiu, sim, muito a produção no segundo tempo. Arrisco dizer que é mais a queda do Santos que uma crescente do Palmeiras no segundo tempo. E mais o que ficou pra mim claro, a parte física do Palmeiras sobressaiu. Ainda também o fator Estevão foi importante, porque era ele que forçava ali, muitas vezes, o sistema defensivo do lado esquerdo do Santos, né? Então o Estevão, por mais que ele não participou efetivamente, igual o Casimiro falou na transmissão, mas ele foi um cara, ele não participou dos gols,
mas ele participou efetivamente de quase todo o ataque do Palmeiras, passava pelo lado direito. O Bagreiras falou, expectativa de reformulação, Palmeiras agressivo no mercado, realidade, Atuesta empurrando goela abaixo do torcedor. Parabéns, Leila, parabéns, Barros, piadas. Comentário do Javan, viradinha no fim em cima do rivalzinho é bom demais. Jogamos médio pra baixo, e é verdade, mas tirando o Giai, ninguém jogou mal. Medo de Atuesta no lugar do Fabinho. As tomadas de decisão, Javan, não tem o porquê também o Atuesta estar no lugar do Fabinho, não, pra ser sincero. As tomadas de decisão do Giai no 1-1, elas realmente preocupam. Ele é estabanado. Vai ter que corrigir isso. Pra quem detesta a ideia, que eu sei que não é pouca gente, tá? Tudo indica que o Rocha vai puxar aí uma titularidade nesse começo. A frase inicial lá do Zé, de tempo de trabalho, como é que as perspectivas são diferentes, né? Porque o Santos talvez tivesse vencido ontem com uma virada, gol no fim, um jogador, sabe, com uma atuação que teve Richard Rios, pô, o papo era outro. O Palmeiras, com tudo isso, você olha e fala, ganhou, beleza, clássico. Eu acho que é importante você, em algum momento que foi testado, ele você apresentou uma resposta, o Richard Rios muito bem. Só que o que eu olho pro Palmeiras e penso é, tá faltando coisa, por isso que a Leila tá no mercado aí. Pensa em um e pensa em outro, fecha acordo e não vem. E já pensou em Matheus Pereira, já pensou em Andrés, já pensou em Claudinho. É justamente ali que a coisa não tá, sabe, não tá acontecendo. Você pode falar do Felipe Anderson, que ontem foi debate aqui nosso, né? Foi. Ele ainda não respondeu. Será que vai estrear? Será que não vai? Acho que demanda tempo. Só que me parece muito claro que o Palmeiras tem um buraco ali. Tem um buraco, tem uma ausência de uma criação que o Abel quer. Não, Veiga. Calma. Ontem não tinha essa peça. Tá. Você está pensando em ir no mercado qualificar o seu elenco, dar um pouco mais de profundidade, ter uma peça ali que resolva. E o jogo não anda. Você sabe que tem o Estevão por um lado, você sabe que vai depender do Felipe Anderson, ele não vai resolver. A bola precisa passar um pouco mais pelo Richard. O Richard Rios participa muito do jogo. A gente para aqui para falar que ele tem uma grande atuação. Não, participa muito porque necessariamente se não passar por ele, vai passar por quem? Exato. Então, Pelo Estevão, então você vai... Mas até chegar lá, sim, o Estevão não vai vir buscar a bola aqui. Até chegar lá, então acho que você consegue olhar para o Palmeiras e é uma abordagem absolutamente diferente, porque venceu, o trabalho é consolidado, a gente sabe que o Abel é capaz. Só que você olha ali e consegue, numa boa, falar venceu, mas a gente consegue entender o que está faltando ainda, por que vai se falar aqui uma coisa ou outra. Agora, não dá para sentar aqui e ficar criticando mais uma vitória, um Palmeiras que sabe onde buscar o caminho, um Palmeiras que... Opa, sabe o que é isso? Que isso? Pera aí, ô padre, tô escutando a buzina, vai passar o caminhão? Aí, ó. Passa o caminhão, passa o caminhão, garoto. É a presença do Bino. Lept. Você tá... Lept. Não, mas o povo quer te ver. Que delícia. Não, tô só tentando ver. Fã de esportes, eu te amo, obrigado por estar com a gente. Você sabe que vai ter um caminhão, hein, Márcio? Vai ter mesmo? Vai. A gente vai puxar assim igual o Chaves. Mas já pegando o gancho do que o Pedro tá falando... Muito obrigado. Eu concordo que precisa entender que é mais ou menos sintonia. Porque eu entendo e concordo que o Palmeiras precisa de contratações, porque o nível do futebol aqui está subindo muito. A gente vai ter uma temporada, acabei de citar várias equipes, muito difícil. E para o Palmeiras brigar com mais chances, lembrando que o Palmeiras ganhou 2 Libertadores, 2 Brasileiros com o Abel, sem ter o melhor elenco em todos esses campeonatos. Tinha um elenco muito forte, planejamento muito bem feito, mas não tinha o melhor elenco. No mata-mata de Libertadores é mais fácil ganhar. No Brasileiro é um fenômeno. E quase ganhou o 3º brasileiro, foi 2º colocado sem ter o melhor elenco. Eu acho que está na hora do Abel ter mais opções para poder disputar todos os títulos como ele deseja. E para isso, aí eu assino embaixo que o Pedro disse, é essencial que você tenha um 10. A gente não tem que ficar concordando. Por outro lado, sem esse 10, eu não estou falando no jogo de ontem, ele tem opções excelentes. Eu acho que o Palmeiras precisa, por exemplo, mais de um centroavante que de um 10. E precisa também muito, porque eu tenho alguma desconfiança, e isso tem muito a ver com comportamento mais do que com qualidade, da dupla de volantes do Palmeiras. Porque ano passado, esse Richard Rios, que ontem destruiu o jogo, lembrando que o estadual do ano passado, se ele servisse como referência, o Flávio Lopes seria titular absoluto, centralmente do Palmeiras. Então nós estamos no estadual. Ele foi o artilheiro do Palmeiras na temporada. Estamos no estadual, começo do campeonato, nem 3 semanas de temporada ainda completas das equipes grandes, etc. Então tudo que acontece agora pode evaporar quando a coisa pegar, como aconteceu com o Flávio Lopes, que é um jogador útil, mas está muito claro que ele não é o centroavante para o Palmeiras até o momento. Eu tenho a mesma impressão do Richard Rios, que tecnicamente para mim é muito mais jogador com volante do que o Flávio Lopes é como centroavante,
Mas ano passado eu vi jogo, por exemplo, que o Palmeiras perde uma bola, ele tem que acompanhar. Por acaso ele não acompanha. E quando um cara faz isso no time do Abel Ferreira, que é o gigante da intensidade, da marcação, de tudo mais, eu falo, opa, espero que ele acompanhe todas as bolas desse ano, todas as jogadas. Mas eu prefiro esperar. E se tivesse dinheiro para trazer um grande jogador ali, um grande jogador, inclusive, de construção a mais, o Palmeiras jogar com o Richard Rios e mais um jogador de construção, 2 volantes que peguem e construam, aí você está jogando o nível lá para cima. Então, eu acho que o 10 é realmente muito importante, mas há posições mais importantes, principalmente atrás do 10 e o centroavante. Outra coisa... Mas esse atrás do 10 ontem, pouco exigido. Não, agora o estadual tá... pelo jogo agora tá mais fácil. Depois a coisa vai pegar. Sempre diminui o estadual. Não diminui o estadual. Os jogos são mais fáceis. Uma pena. E menos emocionantes. Pra você, o estadual acabaria? Não, de jeito nenhum. Mas ontem o jogo foi fácil pro Palmeiras? Segundo tempo foi, né? Primeiro tempo não. Só que a tendência, quando você olha a qualidade dos jogadores, quando fisicamente estiverem mais bem preparados, é que a diferença que do Palmeiras e Santos foi essa, ela vai... maior, né? Tendência. Não, porque e os clássicos, por exemplo, contra Corinthians e São Paulo, tendem a ser mais difíceis do que foi esse contra o Santos. Provavelmente. O que eu acho, por exemplo, é que vai embora. O Estevão pode jogar por dentro. O Estevão não precisa jogar aberto na direita. Ele, inclusive, já falou que ele gosta de jogar por dentro. Mas aí o que você faz? Facundo na direita. Não, mas eu tenho dúvida. Aí o que você faz? A gente está hoje dia 23. Aí você vai redesenhar o que você vem pensando, que você está montando de elenco para chegar depois do Mundial. Eu acho que precisa ter o 10 para você poder ter o Estevão tanto pela direita quanto por dentro, o 10 poder não jogar. Estevão, você ter variações. Quando que a gente viu o Estevão conversando por dentro com o Abel? Oi? Quando que a gente viu o Estevão conversando por dentro com o Abel? Não tinha nem quem jogar na direita no lugar dele. Não, então, aí como é que você vai virar 5 meses antes de ir embora e falar que agora eu vou redesenhar? Eu acho por complicado. Isso, a questão é que como ele vai embora, eu acho que como você planeja a temporada, você precisa de um jogador ali. Né, pelo meio. Eu acho que, assim, é difícil, né? O que eu vou falar, assim, vocês podem me chamar de louco, né? Mas, assim, eu acho que o Abel já tem que aproveitar no estadual, né? Como a gente tá vendo criar aí, o time sem Estevão. Que é criar o time sem Estevão. Também concordo. É colocar jogadores ali para ver como é que funciona. Não sei, Zé. Por isso que eu falei. Você não tem que montar o time para a reta final do estadual, primeira fase de Libertadores, começo de Brasileiro e Mundial? Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte... Até aí tem Estevão. Não, mas... Eu tô olhando, até aí tem Estevão. Eu tô olhando para agosto e setembro, ele não vai entender que tem muita coisa importante para julho. Eu tenho um olhar muito... Eu tenho uma coisa muito diferente. O que eu tô dizendo é o seguinte, quando eu falo testar, não é significa ter tirar repertório, o mas é criar repertório. Mas aí você tá perdendo o pouco tempo que você tem para tentar também montar o time pro ano. Não, mas porque vamos lá. Qual é a base do Palmeiras? Qual é o time titular? Vamos ver se vai mudar muito daquilo que a gente está pensando. Talvez Marcos Rocha e Diay. Mas a base é a mesma. A base é a mesma. Por isso que eu estou dizendo. Se você mexe uma peça ou outra, você não vai desconstruir a base. Você vai gerar conhecimento, por exemplo, o Richard Rios jogando com o Facundo Lopes. Ou jogando com outro jogador ali, com o Veiga jogando ali. Você vai gerar esse conhecimento para que amanhã ou depois, quando o Estevão já não sair, já tiver saído, né, tiver fora, essa falta de entrosamento, ele seja menor. Como gosta de dizer o Briner, o gap. Porque a tendência é você continuar procurando um jogador ali pela direita. Então, assim, você continua com a base, você continua com o Estevão, mas em determinados momentos, como o Abel fazia em alguns momentos no Palmeiras, que o Palmeiras estava tranquilo, voando, chegava a 60 minutos, 55, 60 minutos no segundo tempo, ele tirava, porque sabia que o resultado já estava tranquilo, e começa a jogar alguns jogadores ali para testar. Até porque... Isso é quando o Switch cansa da gente, quer botar o povo. Só uma coisa antes do vídeo. O caminhão está na estrada. Eu acho o Palmeiras... assim, eu vejo quando eu converso com as pessoas sobre a participação dos times brasileiros no Mundial de Clubes, eu vejo as pessoas extremamente céticas. E eu olhando o grupo do Palmeiras... Aquele amigo que senta aí fala que não passa ninguém. Vai passar. Isso é uma fiagem. Vão passar. Da fase de grupos. Eu vejo, por exemplo, o Porto quebrado financeiramente. O time do Porto hoje, o elenco do Porto não é melhor que o elenco do Palmeiras. Tá? Que é o europeu do grupo. E tem uma coisa para mim que pega muito. Falei disso ontem no Linha e parece que as pessoas aqui não perceberam isso. Porque elas têm como referência o Mundial que se joga no final do ano. Que é pós-temporada brasileira,
com os clubes brasileiros. É o contrário esse ano. Então, com os clubes chegam ali arrebentados. Os clubes europeus, o campeão, por exemplo, da Champions League, não está disputando título nenhum e está no meio do ano voando fisicamente. Então ele vai lá fazer o seu jogo, volta para o campeonato nacional, tal, beleza. Às vezes já está classificado na fase de grupos da UEFA Champions League. Tal. Esse ano vai ser, por exemplo, a final da UEFA Champions League é dia 31 de maio. O Mundial é em junho. Para os europeus, eles vão estar arrebentados fisicamente, emocionalmente envolvidos nas decisões dos seus torneios nacionais, torneios continentais. Eu tenho dúvidas sobre a abordagem deles com o torneio. Eu tenho muita dúvida sobre como vão encarar. O time brasileiro pode chegar ali fisicamente bem melhor que o europeu e isso pode fazer diferença nesses jogos. Então, quando eu olho para o Palmeiras, e o Abel certamente pensa nisso que eu estou pensando, eu acho que o planejamento do Palmeiras ele tem que ser feito para o Mundial. Como isso inclui os jogos do Campeonato Brasileiro um pouco antes, também para o início do Brasileiro. A fase de grupo da Libertadores, seja qual for o grupo, o Palmeiras passa. Antes do sorteio, eu já posso falar que o Palmeiras passa da fase de grupos. E o estadual é um momento de preparação para tudo isso e nada mais. E agora eu quero saber de você, torcedor palmeirense, gostou dessa virada contra o Santos? Deixa logo o teu pitaco aqui nos comentários, deixa logo a tua opinião aqui nos comentários, que o teu comentário vale ouro, beleza, torcedor palmeirense? Antes de mais nada, vamos repercutir essa notícia que saiu agora há pouco. Furo de notícias. Jorginho aceita jogar no Brasil após interesse confirmado de Palmeiras e Flamengo. A porta está aberta. O meio-campista teve seu nome falado nos dois gigantes brasileiros, deixando claro que não descarta atuar fora da Europa e tem essa possibilidade. Você que está me ouvindo agora, torcedor do Palmeiras, que quer ficar muito bem informado, eu estou trazendo aqui todos os detalhes dessa negociação entre Jorginho e Palmeiras. Agora eu quero saber de você, torcedor palmeirense. Você aceita? Você dá o seu ok para a chegada de Jorginho para o clube do Palmeiras? É seguinte, rapaziada, eu quero falar também e quero pedir a opinião de vocês a respeito do Palmeiras e Santos lá na Vila Belmiro. Lembrando que o Abel deu a entrevista, falou do Claudinho. Eu vou falar aqui também um pouco sobre essa repercussão negativa do Claudinho aqui no Brasil. Vou falar também do Estevão, vou falar do Richard Rios e também vou falar do Flaco Lopes, beleza? Então, o que foi que o Abel falou do Claudinho? O Abel foi cirúrgico, falou que quem não quiser jogar no Palmeiras, que vá para lá, que ele não aceita, porque é o seguinte: se você deu a sua palavra, você tem que ser homem. Segundo o que ele falou, ele vem de uma cultura que se você der a sua palavra, você tem que arcar, você tem que confirmar o que você falou. Então, Abel Ferreira está extremamente chateado, junto com a Leila Pereira, por conta dessa questão do Claudinho. Claudinho e seu staff deram ok para o Palmeiras, porém, em cima da hora mesmo, o staff do Claudinho não foi, revogou. O staff do Claudinho falou que não, ele iria para o Catar, beleza? Até uma questão muito interessante que eu quero saber de você, torcedor do Palmeiras. Claudinho fez certo, fez errado? Qual é a tua opinião? Na minha opinião, se ele firmou a palavra, ele tinha que arcar com a palavra de homem. Não vou jogar no Palmeiras mediante as cifras astronômicas, porque venhamos e convenhamos, o Palmeiras não iria cobrir uma oferta de um time do Catar, que é um caminhão carregado de dinheiro, rapaz. Não tem como. Então, pelo menos falasse assim, ó, eu aceito, porém, eu estou ainda vendo outras propostas. Se eu me agradar por outras propostas, eu vou para outras propostas. Ficou certo assim? Beleza. Se fosse nesses termos, tudo bem, tudo tranquilo. Porém, já tinha uma documentação, já tinha um esboço do contrato, o staff deu ok, o time do Claudinho, o Zenit, deu ok, o próprio Claudinho deu ok, Leila Pereira falou com o Claudinho através do telefone e o atleta se comprometeu em ficar no Palmeiras. Só que, como eu falei, em cima da hora, deu chapéu
em cima da hora, simplesmente o Claudinho não quis mais ir para o Palmeiras. Agora vamos falar do Richard Rios. Cara, eu quero saber a tua opinião. E aí, qual é a tua opinião sobre Richard Rios, que vem comendo a bola, jogador muito importante e que vai ser importante para essa temporada de 2025 no Palmeiras? Peça fundamental, primordial para o Abel Ferreira. Deixa aqui nos comentários, fala um pouco aí sobre o Richard Rios, o que você acha do jogador, beleza? E também quero falar do Estevão. Por mais que ele não tenha feito gol, ele foi muito importante. Eu assisti o jogo na recomposição tática do time. Ele é muito, ao contrário do que o Caixinha disse sobre o Soteldo, que taticamente é um jogador indisciplinado, diferentemente de tudo isso, o Estevão, de contrapartida, é um jogador super aplicado na questão tática. É um jogador que tem profundidade e não é um jogador que é penso, só vai para um lado. Ele vai para o lado, vai para o outro. Ele é um cara que realmente destoa do restante dos seus companheiros. É um jogador muito, muito técnico, não à toa que já está vendido. Mas eu quero saber de você, torcedor palmeirense. E aí, quem vai chegar para o lugar do Estevão? Deixa o teu comentário, deixa a tua opinião, que a tua opinião é muito importante, beleza? Então, deixa o like, se inscreveu no canal. Até os próximos detalhes, até as próximas informações do mercado da bola. Você que é palmeirense, compartilha esse vídeo, não deixa de se inscrever, que é muito importante para o nosso crescimento e você fica muito bem informado. Até o próximo vídeo e fui, valeu!